que eu vou trazer aqui para você é algo histórico para o Brasil, para o nosso país. É claro que faz parte da história do Lula. Acho que está entre os principais discursos da história política do Lula. E nós estamos falando de uma história cinquentenária. O Lula está há mais de 50 anos na política. E esse discurso, ele é fundamental, por vários motivos. Mas o principal motivo é o momento em que nós estamos vivendo. A gente tem um paspalhão, um bobalhão, à frente da presidência do país, que é hoje o país mais importante do mundo, a maior potência econômica mundial, a maior potência bélica mundial, e a gente tem um sujeito completamente abestalhado ali dentro. Tem um vídeo, eu não posso colocar esse vídeo aqui, mas é um vídeo em que umas pessoas dão uma arma para um chimpanzé. Tá todo mundo rindo, se divertindo, e acham engraçado, eles querem tirar uma foto do chimpanzé com um fuzil na mão. Só que o chimpanzé, ele sabe usar, e por algum motivo completamente sem sentido, eles deram uma arma carregada para o chimpanzé e ele começa a atirar. E as pessoas começam a ficar em pânico, começam a correr ali, porque qualquer um pode morrer. Eles deram um fuzil armado, cheio de bala, para um chimpanzé. O chimpanzé, naquela expressão de que está sorrindo, né? Porque a gente se engana em relação aos macacos, não pode mostrar os dentes não, tá? Porque para eles mostrar os dentes é sinônimo de agressividade. Eu tive que aprender isso na Índia da pior forma, tá? Da pior forma. Mas aí, o que acontece com os Estados Unidos, basicamente é isso. O povo dos Estados Unidos achou engraçado, Trump, acharam divertido, deram um fuzil na mão de um chimpanzé, que agora está atirando para todos os lados. Todos aqueles que estavam naquela reunião com Trump, naquele momento, estavam, na verdade, hoje, né, estavam lá dando risada, hoje em pânico. Eles estavam todos felizes ali e já logo de cara eles viram o tamanho da besteira que eles fizeram. Então o momento é um momento muito importante para o discurso que você vai ouvir. Esse discurso é fundamental, porque não é o discurso do Lula. Veja bem, esse vídeo, eu já sei o que vai acontecer com esse vídeo. Ele não vai ter muita audiência, porque as pessoas, mesmo aquelas pessoas que votaram no Lula, que vão votar no Lula esse ano, que gostam, que acham ok o governo, que acham o Lula melhor do que Bolsonaro, do que bolsonarismo, do que extrema-direita, essas pessoas não têm o hábito de encaminhar vídeos, de compartilhar vídeos. Essas pessoas, mesmo vendo, muita gente pode chorar com esse discurso, mas não vai ter essa iniciativa de falar, olha, toma aqui esse vídeo, mostrar, compartilhar e fazer coisas assim. Eu já sei como é que é. Infelizmente a gente tem isso na esquerda. A esquerda, ela gosta muito de cobrar, que eu acho correto, cobrar, nós fazemos isso aqui no canal. É sempre ranzinza, cobrando, enchendo o saco, falando, apontando erro, comunicação lixo, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora de compartilhar, na hora de falar sobre as coisas boas, ninguém faz porcaria nenhuma. Mas, Clayson, se você sabe que não vai dar audiência, por que você está publicando, então? Porque esse canal aqui, ele não vive só de like. A gente não está aqui somente para like e para monetização. Isso daqui é um vídeo histórico. Esse vídeo é fundamental. E se esse vídeo conseguir mostrar, pelo menos para uma pessoa que seja, a diferença que existe entre um estadista e um vagabundo golpista canalha, se uma pessoa entender isso, eu já estou satisfeito. Porque esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Isso aqui é um canal, apesar de a gente ter lá os 850 mil, queremos ter 1 milhão um dia, mas é um canal relativamente pequeno. Se a gente for analisar o canal na estrutura do que é a internet. Mas é importante você entender a diferença. A diferença. O Bolsonaro, por exemplo, em um mês, isso foi em janeiro de 2019, um mês de governo, esse cara vai participar de uma reunião e ele se depara com o Al Gore. O Al Gore é um ex-presidente dos Estados Unidos. Ele foi, na verdade, ex-vice-presidente. Ele foi vice-presidente do Bill Clinton. E aí falaram pro Bolsonaro, ô Bolsonaro, lá tá um vice-presidente dos Estados Unidos, esse cara é importante, hein? Esse cara é importante. E aí o Bolsonaro vai conversar com esse cara. O Al Gore é um ambientalista.
é um cara que tem profundas preocupações em relação ao meio ambiente, que é uma coisa rara, inclusive nos Estados Unidos. E inclusive para quem é um democrata ou que se diz esquerda, é raro. O que o Bolsonaro faz? Sabendo quem é o Al Gore, que é um vice-presidente, mas não sabendo dos interesses pessoais, das motivações, ele vai conversar com o Al Gore e ele oferece a Amazônia para o Al Gore. Ele dá a Amazônia para o Al Gore. Vamos explorar a Amazônia juntos nisso daí. O Al Gore ficou em choque. E veja bem, isso foi um mês, menos de um mês do governo Bolsonaro. Se você não lembra, eu vou trazer para você esse vídeo, está com legenda, dá para você acompanhar. É uma das conversas mais grotescas que eu já vi na minha vida de um presidente do Brasil. Ele simplesmente entregando o Brasil para os Estados Unidos, olha só. I'm a good friend with Alfredo Cercas. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Cercas. Cerquis. Lá atrás fui inimigo do Cerquis na luta armada. Way back I was an enemy vis-a-vis Cerquis in the armed struggle. Oh, I didn't know that. Não sabia disso. So I brought up the wrong person. Então Eu sou o capitão do mencionei a exército. pessoa errada. Não Don't tem problema. worry, not a problem. I am a former A army captain. história recém-passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue Eu with lamento you in trazer an essa informal questão, meeting, but I care passionately about it. assim, informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu não sei o que você quer dizer com isso. O Cerquis é um político brasileiro, está afiliado ao PSB, e ele é uma pessoa que já está com 69 anos, ele é um político que tem uma atuação muito importante no meio ambiente, na área ambiental, e logicamente que o Al Gore teria uma relação com ele em função do fato da atuação do Cerquis, inclusive da defesa da Amazônia aqui no Brasil. E aí você vai dizer, Clássico, isso foi um caso isolado, tá? Foi só naquele momento que o Bolsonaro falou a respeito disso. Logo depois, quer dizer, logo depois veio o carnaval e ele colocou aquela imagem escatológica de um sujeito urinando em cima do outro. Mas logo depois ele fala a respeito da Amazônia novamente. Aqui, nesse vídeo, ele fala que o Brasil é um lixo, que a Suécia não vai vir para o Brasil, porque o Brasil é um lixo, e ele fala isso claramente, o pessoal aplaude, acha engraçado, dá risada, e ele afirma claramente que a Amazônia já não é nossa. Então esse já é um discurso do Bolsonaro desde sempre. Se você não viu esse vídeo, vale a pena você ver, eu vou trazer agora para você, só não se esqueça de dar o like, tá? Dê o like aqui no vídeo, por favor, para que outras pessoas possam acompanhar, porque esse vídeo é muito importante. Esse discurso do Lula é muito importante. Mas eu estou trazendo um contraponto para você entender o que está sendo posto em 2026 nessas eleições. De um lado nós temos Lula e de outro lado nós temos o Bolsonaro, o bolsonarismo. Veja só o momento em que o Bolsonaro fala a respeito do Brasil, chamando o Brasil de um lixo, e fala que a Amazônia já não é nossa. Suécia, você não estava criticando, foi imbecil, tô saindo da Suécia, vai vir com esse lixo aqui. Eu vejo alguns chapa por aqui, isso é muita piada, brincadeira de japa, vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. Não sei se você viu no canto ali, Bolsonaro TV. Porque esse vídeo é oficial da divulgação do Bolsonaro. Ele divulgava e divulga esse vídeo ainda com orgulho. O bolsonarismo divulga esse vídeo com orgulho. Um sujeito que fala que o Brasil é lixo. E aí a gente fala assim, bom, o que está acontecendo agora então faz sentido, né? Vai lá o Eduardo Bolsonaro
e faz o que ele fez, e faz o que ele está fazendo contra o Brasil. O Bolsonaro também teve aquele momento em que ele bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Essa foto aqui é uma vergonha para qualquer brasileiro. Isso aqui é uma humilhação para qualquer brasileiro. Aliás, humilhação é uma coisa muito comum no governo Bolsonaro. A gente lembra naquela reunião do G20, eu vou colocar essa imagem aqui, ele chega nessa reunião do G20 completamente deslocado, ninguém chega para conversar com ele, todo mundo dá as costas para ele, ninguém nem sabe quem ele é direito, associam ele a um Trump, e na época o Trump perdedor, um loser, e aí ele tenta caminhar por ali, mas ele não consegue, ele olha para as pessoas, você vê que ele está olhando, meio perdido para as pessoas, e aí ele vai para um canto onde ele não precisa usar máscara, porque tinha pavor de máscara, né? E aí foi lá conversar com os garçons do evento. Ele simplesmente desconsiderou a presença de representantes dos 20 países mais importantes do mundo, desconsiderou a presença deles ali e foi conversar com os garçons. Ele não conseguiu, tá lá o Mauro Cid, né? Por incrível que pareça, né? Tá aí o Mauro Cid naquela ocasião. E foi lá falar para os garçons completamente deslocado. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. A imagem, inclusive, mostra todos os presidentes, os representantes das 20 maiores potências, todo mundo conversando, todo mundo doido para fazer aí uma articulação, né? Principalmente os países aqui da América Latina, estavam alguns países importantes da Europa, todo mundo conversando para ter essas relações bilaterais. Então, assim, aquele era o momento de conversar, de ter uma reunião mais, digamos, informal, e ele simplesmente fica lá, enquanto os líderes mundiais conversavam em rodinhas, ele de longe, ele tenta identificar quem era quem, ele mesmo foi para lá tão despreparado, que ele nem sabia quem eram as pessoas, quem que é aquele ali, quem que é aquele outro, completamente perdido. Esse é o Bolsonaro. Essa é a imagem do nosso país dentro de uma reunião do G20. Então, assim, ainda me deixa em choque as pessoas que cogitam a possibilidade da gente ter a volta do bolsonarismo para o país. Né? Essas pesquisas que apontam o Flávio Bolsonaro à frente aí é uma coisa inacreditável. Como pode alguém cogitar a volta do bolsonarismo ao nosso país? Olha, eu vou até trazer aqui uma imagem de como é o Lula numa reunião do G20, tá? Só para você ter uma ideia de como é. Aqui, os líderes tietando, todo mundo para cima do Lula, tietando o Lula. Esse que está pegando no ombro do Lula aí é o presidente da França. O Lula está ali abraçado com a von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia. Essa é a relação. Você consegue... Isso aqui é numa reunião do G20, tá? É a mesma reunião, com presidentes diferentes. Então, se a gente não consegue, sabe, se existe uma incapacidade da gente entender uma diferença entre um e outro, a gente não vai conseguir falar sobre o país. Porque se você ainda consegue, mediante essas imagens e mediante o discurso que você vai ver agora, se você ainda consegue fazer um discursinho de esquerda e direita e se perder em ideologia barata, rasteira, não venha dizer que você eu sou patriota. Não, você não é patriota. Se você realmente acha que Bolsonaro é representação de patriotismo, você não é patriota. Tanto que os caras, eles usam muito mais bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, né? Abandonaram a bandeira do Brasil, colocaram aquele bandeirão gigante dos Estados Unidos, gigante, nunca teve uma bandeira do Brasil que eles colocaram daquele tamanho no 7 de setembro. E agora eu quero que você veja esse discurso. Esse discurso, já que eu trouxe para você uma diferença, esse é o discurso de alguém que representa você, representa a mim, representa um país. Esse é o discurso de um verdadeiro estadista, falando de forma objetiva sobre qual é a postura do Brasil. E as pessoas que veem isso até ficam assustadas dos caras darem um prêmio Nobel da Paz para aquela imbecil da Venezuela, que foi lá dar o prêmio pro Trump. Sabe, o que essa mulher fez? O que essa mulher faz? E a gente tem um presidente
que está colocando dele na reta, literal. Ele está colocando dele na reta. Ele está colocando. Porque do outro lado nós temos um chimpanzé com um fuzil na mão. E aí você vai ver um discurso, a coragem, a assertividade, as palavras, o conteúdo. Veja esse discurso. Porque, veja bem, você já viu criticar Lula aqui, não tem problema criticar, você nem precisa gostar. Não é sobre isso que nós estamos falando. Queira você ou não, Lula é o presidente do Brasil. Se você é brasileiro, ele é seu presidente. Queira você ou não. Veja esse discurso, eu não vou fazer corte, vou colocar o discurso na íntegra. Acompanhe detalhe por detalhe. Cada detalhezinho aqui é importante. Dá uma olhada, não se esqueça mais uma vez de dar o like, vou pedir mais uma vez, porque o like é importante. E se você puder encaminhar esse vídeo, encaminhe, porque ele é importante também. Vamos acompanhar na íntegra esse discurso do Lula na CELAC. A CELAC é a Comissão dos Estados Latino-Americanos e Caribe. Esse é o nome de CELAC. A CELAC foi criada pelo Lula. São 33 países, não foi criada agora. Foi em 2010, 2011. O Lula e o presidente, na época, o presidente do México. 33 países. São todos os países das Américas, menos Estados Unidos e Canadá. Essa é a CELAC. E esse é o discurso do Lula na CELAC. Nós não somos mais países colonizados. Nós conquistamos soberania com a nossa independência. Eu estou, como ser humano, como democrata e como presidente do Brasil, indignado com a passividade dos membros de segurança que não foram capazes de resolver o problema na faixa de Gaza, não foram capazes de resolver o problema no Iraque, não foram capazes de resolver o problema na Líbia, não foram capazes de resolver o problema na Ucrânia, não foram capazes de resolver o problema no Irã. Ou seja, e tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De fazer com que o mundo pobre possa se desenvolver. O que constrói uma guerra? A não ser mortos e destruição. E quando é que nós vamos reagir? Eu queria dizer para vocês que em 2010, eu fui a Teherã, junto com o presidente da Turquia, para convencer o governo do Irã de que ele não poderia enriquecer o urânio para fazer armas nucleares. E fui dizer para a autoridade no Irã, ao Khamenei e ao Ahmadinejad, de que a gente aceitaria que eles enriquecessem o urânio na proporção que o Brasil enriquece o urânio para fins pacíficos, para fins científicos. Fizemos um acordo. Esse acordo, quando foi publicado, ao invés dos países europeus e dos Estados Unidos aceitarem o acordo, eles aumentaram o bloqueio ao Irã. E é muito engraçado, isso já foi publicado na imprensa, não é segredo para ninguém. Eu tinha recebido uma carta do companheiro Obama, dizendo que se o Ahmadinejad concordasse com aquele acordo, estava tudo certo. Pois nós fizemos o Ahmadinejad assinar o acordo tal qual estava a carta do Obama. Para minha surpresa, quando foi publicado o acordo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, aumentaram o bloqueio. Depois de alguns anos, foram fazer um outro acordo, pior do que aquele que a gente tinha feito. E agora se invadiu o Irã a pretexto de que o Irã estava construindo bomba nuclear. Cadê as armas químicas do Saddam Hussein? Aonde elas estão? Quem achou? Ou seja, nós não podemos viver mais num mundo de mentiras, em que as pessoas constroem o inimigo, constroem a imagem negativa do inimigo para justificar a destruição.
Que mundo que nós estamos? Eu ouvi o representante de Moçambique falar nos minerais críticos e nas terras raras. Aqui, nesse plenário, todo mundo tem experiência de que o seu país já foi saqueado em tudo que é ouro que tinha, em tudo que é prata que tinha, em tudo que é diamante que tinha, em tudo que é minério que tinha. Depois de levarem tudo que a gente tinha, agora eles querem ser dono dos minerais críticos e das terras raras que nós temos. Eu estou vendo a Bolívia ali, estou vendo o chanceler da Bolívia. Ou seja, já levaram quase tudo da Bolívia. Agora que a Bolívia tem minerais críticos, é a chance da Bolívia, é a chance da África, é a chance da América Latina não aceitar ser apenas exportador de minerais para eles. Ou seja, quem quiser que venha se instalar e produzir no país para que a gente tenha a chance de desenvolver os nossos países. Nós já fomos colonizados, fizemos luta pela independência, já conquistamos democracia, já perdemos democracia. Agora nós estão querendo nos colonizar outra vez. Então, companheiros e companheiras, eu não poderia ter faltado nessa reunião. Eu cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Ou seja, eu não esqueço nunca, meus amigos e minhas amigas, que em dezembro de 2002 eu já tinha sido eleito presidente da República do Brasil e o presidente Bush me convidou para ir a Washington para conversar com ele. Eu não tinha assumido a presidência ainda. E ele queria que eu fosse participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele, mas presidente, eu não conheço Saddam Hussein. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu nunca fui no Iraque. Por que fazer guerra com ele? Por que destruir para reconstruir? Porque na época me ofereceram, se você participar da guerra, as empresas brasileiras vão ajudar a reconstruir o Iraque. Agora, por que eu vou destruir para reconstruir? Se está construído, deixa o que está construído. Eu disse para ele, presidente Bush, eu não participo da guerra do Irã. A minha guerra é contra a fome de 54 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E essa guerra eu vou vencer. E venci a guerra. Em 2014, acabamos com a fome no Brasil. Hoje, quando eu voltei à presidência da República, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio, nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome. Essa guerra que nós temos que fazer para acabar com a fome na África, na América Latina, acabar com o analfabetismo, acabar com a falta de energia elétrica, é essa guerra que nós temos que fazer. Por
Por isso, me perdoe, querida vice-presidenta, eu não poderia deixar de falar isso, porque nós estamos perdendo o direito de nos indignarmos. Estamos perdendo o direito. Vocês acham que eu quero guerra contra alguém? Eu não quero guerra com ninguém. Nem com a menor ilha do mundo, nem com a menor ilha do mundo, e muito menos com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Eu quero é argumentar. Eu quero é construir narrativas. Porque somente com narrativas é que a gente vai dizer e a gente vai construir um mundo para que os nossos filhos, nossos netos possam acreditar que valeu a pena a gente ser governo do país que a gente nasceu. Muito obrigado, gente. Olha, se você achou esse discurso importante, se esse discurso tocou em você em algum momento, compartilhe esse vídeo. Mostre esse vídeo para as pessoas que são bolsonaristas. Se você conhece o bolsonarista, mostre. Coloque esse vídeo dentro das suas redes. Compartilhe esse vídeo aqui do canal. Está aqui embaixo, tem uma setinha para o lado, está escrito lá, compartilhe. É só você clicar naquela setinha e você pode mandar para as pessoas próximas a você, para os seus parentes, para os seus grupos de WhatsApp, para onde você puder. Esse discurso precisa chegar, inclusive, aos bolsonaristas. Porque mais importante do que essa polarização, essa briga, esquerda, direita e tudo mais, é a gente entender quem hoje está representando o nosso país. Quem é o representante do nosso país. Para que eles possam entender a diferença que existe entre você falar da boca para fora que você é patriota e você realmente agir como uma pessoa que defende os interesses do nosso país, do nosso povo. E que traz dignidade para o nosso país perante o mundo. O mundo está vendo, não são só os 33 países da CELAC, é o mundo que está vendo isso. Coloca aqui também nos comentários o que você pensa a respeito. Eu queria que você colocasse somente sim ou não. Você gostou desse discurso do Lula? Se você colocar sim ou não, eu já vou saber que você está respondendo essa pergunta. Responda essa pergunta, eu preciso desse feedback. Não custa nada, é só você colocar aí sim ou não. Dê essa força pra gente. A gente também está pedindo para as pessoas que acompanham o nosso canal para se inscreverem aqui. A sua inscrição é muito importante. A sua inscrição favorece muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal. Se inscreva aqui. Seja um inscrito, uma inscrita. Ajude para que outras pessoas possam se inscrever aqui no canal. Quando você compartilhar o vídeo, fala, se inscreva nesse canal, ajuda esse rapaz. Que nem é tão rapaz assim. Ajuda o carequinha lá. Ajuda. Porque nós precisamos unir forças. A gente está no momento em que as pessoas estão perdendo as referências totalmente por conta de uma cegueira ideológica injustificável. Vou deixar aqui o endereço do Pix, se você puder nos ajudar. É muito importante porque a gente vive do canal, a gente depende da ajuda das pessoas. Sempre lembrando, você nunca é obrigado a nada, você não é obrigado a ajudar o nosso trabalho, você não é obrigado nem obrigada. É só se você quiser. E se você puder, se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder. Mas essa ajuda é muito importante para a gente levar adiante o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, que é muito importante porque é o próprio YouTube que separa para você.